Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, vamos para mais um café com Deus. Vamos encerrar a nossa semana com a bênção e a graça de nosso Senhor, o nosso Deus poderoso. Que Ele possa te abençoar poderosamente onde quer que você se encontre neste momento. Pois bem, eu quero encerrar esta semana com você, provocando você, fazendo você refletir a respeito de um verso que está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 9. Que diz assim: E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer a Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Queridos, eu gostaria de ler novamente para você e eu quero que você preste atenção na leitura desse texto, porque talvez você possa imaginar, mas esse texto é uma palavra específica de um pai para um filho, é Davi orientando o seu filho Salomão, mas a palavra de Deus ela não é só histórica, ela é profética. O conteúdo dela não pode ser lido apenas como algo histórico, um fato histórico, não. Ela tem que ser lida também como algo profético, um fato profético. É a boca de Deus falando conosco também. A Bíblia se renova de tempo em tempo, então é Deus falando conosco hoje. E olha só a orientação de Davi para o seu filho Salomão, que também serve de orientação para mim e para você nesta manhã. Então entenda, esta palavra é uma orientação de um homem conhecedor de Deus orientando o seu filho. Que possamos receber essa orientação nesta manhã. Então vou ler novamente para você. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer a Deus. Então eu quero só fazer uma mudancinha. Eu quero que no lugar de Salomão você pense e imagine Deus usando Davi falando com você. Ou o Espírito Santo de Deus falando com você. E você, meu filho, aprenda a conhecer a Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o seu coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Se você o buscar, você o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Sabe, queridos, eu tenho visto muitas pessoas que até buscam a Deus, mas buscam só quando elas precisam. A relação delas com Deus é uma relação estritamente interesseira. É simplesmente por conta de necessidade, é baseada, é fundamentada, é gerada, é alimentada pelas necessidades. Não é uma relação baseada, alimentada, suprida, gerada por amor, por gratidão, porque Deus é Deus. Mas sim por aquilo que Deus pode fazer, mas sim por aquilo que Deus pode lhe dar. Davi está orientando o seu filho. Davi havia nele o desejo de construir um templo para o Senhor. Ele se preparou, ele queria fazer, ele tinha todo o material, mas Deus diz para ele: não, você não. Quem vai construir o templo é seu filho. E aqui até tem uma lição para nós. Nem sempre Deus vai nos dar o privilégio ou a satisfação de fazer tudo o que nós quisermos. Muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. A Bíblia fala isso lá no livro do profeta Isaías. Tem muitas coisas que nós não conseguimos realizar porque é só nosso plano, mas não é plano de Deus. É a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Queima só no nosso coração, mas nunca passou pelo coração de Deus. E é por isso que muitas pessoas estão vendo os seus planos se frustrando. Os seus planos se frustram por conta disso, porque é plano só dela, não tem nada a ver com os planos de Deus para a vida dela. Mas aqui o rei Davi, um homem que amava a Deus, um homem conhecido biblicamente como um homem segundo o coração de Deus, que desejou ardentemente construir um templo para Deus, mas, no entanto, Deus havia escolhido o seu filho
E agora ele conversa com seu filho e orienta o seu filho a despeito de como ele deveria se portar dali para diante. Aprenda primeiro a conhecer o Deus dos seus antepassados. Sabe, queridos, nós esperamos tanto de Deus, mas às vezes Deus não pode esperar nada de nós pelas nossas atitudes e pela forma que agimos. Nós estamos declarando para Ele: não espera nada de mim. Porque nem mesmo conhecer a Deus, muitas vezes as pessoas não desejam conhecer, não buscam a Deus. Elas, quando precisam, no momento de dor, no momento de angústia, de tristeza ou de aperto, elas clamam a Deus. Mas no seu dia a dia elas se esquecem totalmente de Deus. E Davi aqui orienta o seu filho, entendendo a importância de se conhecer a Deus, de se entender os planos e os desígnios de Deus para as nossas vidas. Davi sabia o que era uma vida dependente de Deus completamente. Davi sabia o que era uma vida de obediência a Deus, porque ele experimentou a queda, ele experimentou estar distante de Deus, ele sabia o quanto é terrível, ao ponto dele dizer: angústias do inferno se apoderaram de mim, laços do inferno se apoderaram da minha alma, aperto e dor encontrei. Davi, quando estava diante de Deus, ele experimentou o que era o distanciamento total de Deus. Então ele diz para o seu filho agora: olha, você precisa buscar a Deus. Você precisa aprender a buscar a Deus. Em 1 Crônicas há um verso muito interessante, lá no capítulo 29, verso 14, diz que tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Ou seja, você não pode dar nada para Deus sem antes ter recebido. Então, tudo que temos, tudo que somos, até tua própria vida, o teu fôlego de vida, quando ele fala que demos apenas o que primeiro de ti recebemos, muitas pessoas conectam já diretamente ao dinheiro. Deus não está falando aqui de dinheiro, não tem a ver simplesmente com os teus bens, com aquilo que você possui, mas até mesmo a tua vida, o teu fôlego de vida, a tua adoração, a tua voz, tudo que você tem, tudo aquilo que você oferece para Deus. Nada do que você oferece para Deus, antes Deus já não tenha te dado. Tudo você primeiramente recebeu de Deus. E é por isso que Salomão agora, orientado pelo seu pai, a buscar a Deus, a conhecer a Deus, o Deus dos antepassados, a viver as suas experiências, a ter este convívio com Deus, a ter esta comunhão com Deus, este relacionamento com Deus, porque Davi sabia que a vida de Salomão dali por diante necessitaria muito desta comunhão e dessa relação com Deus. Como a nossa também depende em todos os sentidos da bênção de Deus, da comunhão com Deus e do relacionamento com Deus. Então, conhecer a Deus é conhecer uma vida de verdade, é conhecer o caminho, é entender a nossa missão, é conhecer a nossa jornada, é entender os nossos propósitos. Sabe, queridos, conhecer a Deus é reconhecer a nossa própria identidade e viver como tal, como filhos, como criação de Deus. É conhecer a Deus, é conhecer a vontade dele, é entender o que precisamos fazer para que possamos desfrutar o máximo desta vida. Então nós precisamos fazer isso, porque isso trará sentido para a nossa vida. Isso fará da nossa vida algo com sentido, que vale a pena de fato. Pai, que esta palavra possa encontrar guarida nos nossos corações nesta manhã. Que cada ouvinte, ó Deus, desta devocional possa entender a necessidade que temos de buscar a Deus, de conhecer o Senhor, de andar com o Senhor, de se relacionar com o Senhor. Tira-nos, ó Deus, da superficialidade da vida cristã. Deus, não permita que venhamos viver apenas uma vida religiosa, sermos religiosos, mas não pessoas de relacionamento com o Senhor. Quantas vezes vivemos apenas uma religiosidade, mas não temos comunhão nenhuma com o Senhor. E o desejo que queime meu coração nesta manhã é que o Senhor nos leve a nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, nas tuas verdades para cada um de nós. Assim ora, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe
e te dê um ótimo e abençoado final de semana em nome de Jesus.